Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a guerra espiritual, sobre a nossa luta que não é contra a carne e o sangue, mas sim contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás, os seus principados, as suas potestades, os dominadores deste século tenebroso. É contra as hostes espirituais da maldade. É contra eles que nós temos que lutar. Mas o Senhor disponibiliza recursos para nós travarmos esta guerra, para nós travarmos esta luta e vencermos, resistirmos a estas forças malignas. E nesses recursos está o próprio Senhor. Nós lemos na sua palavra: sede fortalecidos no Senhor. Temos a sua força, a força do seu poder, e temos a armadura de Deus. Esta armadura tem origem em Deus. Nós temos é que nos apropriar desta armadura. Por isso é que a nossa passagem diz, que nós vamos ler daqui a pouco: tomai toda a armadura de Deus. É algo que nós temos que nos apropriar. E é de toda ela, a panóplia de Deus. Porquê? Porque se nós descurarmos uma outra peça, se não usarmos uma outra peça desta armadura, aí o inimigo vai encontrar uma brecha e vai atacar. Também convém salientar que esta armadura não tem proteção para as costas. Porquê? Porque nesta luta nós não temos que fugir. Quem tem que fugir é Satanás. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós fugirmos desta luta, não apropriando os recursos de Deus, o inimigo não terá o menor peixe a lançar os seus dardos inflamados e a atingi-los pelas costas. Ele é traiçoeiro. Não tem regras nesta luta, nesta batalha, nesta guerra. Portanto, não há proteção para as costas. Esta armadura está, como disse, ao nosso dispor. Temos aqui a usar. É um tanto quanto diferente das vestes de salvação. O profeta Jeremias, melhor, o profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz: O Senhor vestiu-me com vestidos de salvação. Ele me cobriu com o manto da sua justiça. A salvação é tudo em Deus. É graça. É o Senhor que faz isso. Agora, quanto à armadura, ela também é de Deus. Ela vem do céu. Mas temos que nos apropriar dela. Tomai toda a armadura de Deus. Os meus doentes, portanto, os meus utentes, quando me procuram como médico, muitas vezes, no fim da consulta, eles interrogam-me e dizem: mas será que eu vou melhorar? E eu costumo dizer: olha, estou a fazer o meu melhor, mas há duas coisas que você tem que fazer. Primeiro é haver a receita, segunda, tomar a medicação. E depois ver se há. Mesmo assim, não é nada garantido, obviamente. Mas em relação à armadura de Deus, se nós nos apropriarmos dela, se nós, por assim dizer, aviarmos a receita e tomarmos a medicação e usarmos esta armadura, a vitória sobre o inimigo é uma vitória garantida. Porquê? Porque é uma armadura completa, eficaz. Então, nós vamos estudar a primeira peça desta armadura, a saber, Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: portanto, já que temos de travar esta luta, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. É a primeira peça. A primeira peça desta armadura é a verdade. Nos tempos bíblicos, isto era de fácil compreensão. As pessoas usavam vestes, usavam vestidos abaixo do joelho. E então, quando tinham que correr, quando tinham que fazer qualquer esforço braçal, lutar, o que é que eles faziam? Eles puxavam esses vestidos para cima e ficavam acima do joelho e punham um cinto para segurar esses vestidos. Por isso é que algumas versões dizem: cingindo os vossos lombos com a verdade. É colocar o cinto. A palavra de Deus a segurar. E a palavra de Deus, para nós, eu ia dizer que é de grande importância. Não, é de suma importância, tem importância toda. À lei e ao testemunho. Esta é a nossa regra. Só a Escritura. Nós não confiamos em mais nada. As tradições, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não contam para nós. O que conta é a palavra. Esta palavra, a importância da palavra. Cingir os nossos cintos, segurar as nossas vestes com a verdade. E a verdade, queríamos considerar dois aspectos desta verdade. A verdade da palavra de Deus,
a tua palavra, disse o Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a nossa bússola, é que nos mostra o caminho a seguir, o seu ensino, é ela que nos aponta como é que nós podemos ser salvos, dizendo que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos a não ser pelo Senhor Jesus, os seus méritos na cruz do Calvário devido à sua pessoa e devido à sua obra, o sangue derramado como de um cordeiro imaculado e incontaminado que nos purifica todo pecado, e daqui nós não saímos e daqui ninguém nos tira. Porquê? Porque é a palavra que o diz, é a palavra. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é o único que nos santifica, que nos purifica, purificando a nossa alma, santificando-nos para podermos coabitar eternamente com um Deus que é 3 vezes santo. E não somente em relação à salvação, como também à santificação, molda-nos, transforma-nos, ensina-nos. É a palavra. Nós respeitamos a palavra, queremos obedecer à palavra, reconhecemos a palavra como a nossa única regra de fé. É ela que coloca cercas à nossa vida, os seus limites. É ela que define o que está certo e o que está errado. E que identifica o que muitas vezes pode ser legítimo até, mas que não é conveniente. Ela é a lâmpada para os nossos pés, para vermos ao perto, e é a luz para o nosso caminho, para vermos ao longe. Para vermos tão longe como aquilo que vai acontecer no tempo futuro, escatologia, mas também para vermos ao longe, em relação à eternidade. Nós sabemos, nós temos conhecimento pela palavra, o que vai acontecer pelos séculos dos séculos. E mais, e a palavra garante-nos que aqueles que confiam em Cristo estarão lá. Estarão lá. Mas o cinto da verdade também tem um outro aspecto que nós também queremos considerar. É nós próprios sermos caracterizados por falar a verdade. A verdade ser uma característica intrínseca do nosso caráter. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz: não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, vivem no meio da falsidade. Isto era uma queixa que o Senhor tinha, uma lamentação que tinha em relação ao seu povo. E, noutra parte, Zacarias diz: eis as coisas que deveis fazer, falei a verdade cada um com o seu próximo. Queres saber qual é a minha vontade? Diz o Senhor por meio deste profeta. O que é que vós deveis fazer? Olha, olhai, falei a verdade cada um com o seu próximo. E nós pensamos, bem, mas está a citar passagens do Antigo Testamento. Será que tem a mesma força, tem a mesma equivalência nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, nesta mesma epístola, ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ele cita precisamente esta passagem de Zacarias, capítulo 8. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, que se diga a nosso respeito. Ele conhece a verdade de Deus. Nicodemos reconheceu isto em relação ao Senhor Jesus. Sabemos que com verdade ensinas o caminho de Deus. E que nós sejamos reconhecidos pelos outros, por aqueles que convivem connosco, como aqueles que com verdade conhecem o caminho de Deus. Mas que se diga também a nosso respeito. Ele é confiável porque fala a verdade. Ele não mente. E usando o cinto da verdade desta forma, estando firmes assim, conhecendo a verdade da palavra e falando verdade, cada um com o seu próximo, nós com o nosso próximo, nós falando a verdade com os nossos familiares, com os nossos inimigos, com aqueles com quem nos relacionamos. Esta é uma arma que faz parte da armadura de Deus. Tendo este cinto, cingindo os nossos lombos, do nosso entendimento, da nossa prática, do nosso conhecimento, da nossa vivência diária com a verdade. Tendo o cinto apertado no sítio, então nós damos um passo em frente para usarmos a armadura de Deus. E nesta área nós ficarmos firmes face às sortidas do inimigo das nossas almas, o exército maligno. E eles vão bater de frente com a verdade da palavra, com a verdade do nosso caráter. E isto para nós vai trazer vitória.
Que o Senhor nos abençoe.